Olá, estamos aqui mais um dia com vocês no Vanessa Bastos Podcast. E no episódio de hoje eu vou conversar com uma pessoa muito importante, até para mim, porque eu já estudei com ela, já convivi com ela há um bom tempo. Já vou apresentá-la a vocês. Antes, lembrando, nosso patrocínio, caneca personalizada.arte. Ela faz canecas, faz squeezes, faz taças de gin, copos de chopp, o que vocês precisarem ela faz. Então hoje converso com Dora. Ela é empreendedora, ela é uma teóloga espírita e ela é escritora. Hoje a gente vai falar um pouquinho com ela e vocês vão descobrir a pessoa maravilhosa que ela é. Olá, Dora. Oi, tudo bom, Vanessa? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Uma honra tê-la aqui. Toda minha, né? Revela. Toda minha, revela. Não, muito bom realmente dentro de tudo que a gente compartilhou em épocas de estudo, em épocas que a gente esteve junto. Então, todo o aprendizado, toda a caminhada é importante. Com E a certeza. tua caminhada acho muito bonita, porque assim, vou comentar com vocês, ela tem 70 anos, se eu chegar no pique dessa mulher, nessa idade, já estou feliz, até na metade do pique. 47 anos, casada, mãe de 3 filhos e avó de 2 netos. Então, assim, eu quero saber com você, que é muito importante, a gente vai falar daqui a pouco do livro, tá? De coautoria dela. E vamos ter uma outra surpresa mais pro final do podcast aí que ela vai falar. Você como empreendedora, eu li tua história, linda história, assim, de superação, de tudo, desde a infância, enfim. Você começou, na realidade, a empreender na infância. Foi isso? Sim, comecei na infância com meu pai, né? Meu pai era empreendedor. E eu comecei muito cedo, trabalhando nos negócios dele, né? E obviamente que nessa época eu não tinha consciência, né, dessa coisa do empreendedorismo, porque para mim era como se fosse uma obrigação, né? Era uma obrigação. Eu era muito nova, muito pequena, eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 7 anos de idade, né? Mas ele deixou esse legado, sabe? Essa coisa do empreendedorismo, porque por ele ser deficiente físico, ele era amputado de uma das pernas, ele fazia o que dava para fazer, porque na época uma pessoa com uma deficiência não tinha trabalho, né? O trabalho formal. E ele tinha que se virar. E ele se virava do jeito que dava. E mão de obra para ele, na realidade, era uma coisa bem complicada, né? Então ele tinha que... Nós éramos a mão de obra dele, eu e a minha irmã mais velha. Então eu comecei mesmo, acho que acredito que esse legado ele deixou nessa coisa do empreendedorismo. Mas depois disso eu fui trabalhar como empregada, eu fui sócia de uma imobiliária também. Interessante. Fiz algumas coisas dentro dessa área do empreendedorismo e com 62 anos eu me descubro trabalhando com rejuvenescimento. Comecei a trabalhar com uma multinacional com rejuvenescimento. Hoje, na realidade... eu estou bem afastada de tudo isso. Hoje eu não quero mais trabalhar por dinheiro. Uhum. Hoje o que eu quero é continuar escrevendo meus livros e é ampliar os meus conhecimentos e dividir com as pessoas esse conhecimento. Tá? Então, essa é a minha meta agora, dividir com as pessoas o conhecimento que eu adquiri na faculdade, que a gente fez juntas, né? E daí para frente. Não, e maravilhoso, porque eu li ali você falando disso, realmente, porque às vezes a gente fica estudando, compreendendo tantas coisas e que pode ajudar tantas pessoas, e de repente a gente não tem como, às vezes, fazer uma divulgação. Então, o que eu achei lindo foi realmente esse teu trabalho de coautoria, de temas importantes, de empreendedorismo e de superação de vida, de tantas mulheres que estão nesse livro também. Então, isso foi maravilhoso. Eu quero te perguntar o seguinte, eu li algumas partes aqui do teu livro, deixa antes, Mulheres que Transformam, tá? Tem coautoria, tem a história da Dora e tem outras maravilhosas também. Então, quem quiser adquirir, depois entra, pedir para ela deixar o Instagram com vocês, daí para vocês também adquirirem o livro. Então, assim, essa parte de você compartilhar o que você conhece, eu acho que isso é nobre, porque não adianta a gente só guardar pra gente. Então, eu achei interessante também uma coisa, né? Falando assim de conhecimentos e tudo, dentro do teu conhecimento, que depois aqui a gente vai falar do curso, mas que eu vi que você colocou ali, que você compreendeu que Deus não estava restrito em apenas uma igreja e que habitava em você.
Para chegar num ponto assim, independente, né, de religiões, que eu acho muito importante, cada um tem um lugar para ir, né, cada um tem um pensamento. Como que é isso em você hoje, assim? Deus habita em você, quer dizer, habita em todos nós, a gente sabe. Mas como que é Deus para você hoje? Eu digo sempre que o meu Deus é o Deus do Einstein, o Deus de Spinoza. É aquele Deus que ele não está fora de mim e ele emana de mim, de todas as pessoas e de todas as coisas. Ele é imanente, né? Então eu não consigo ver aquele Deus fechado, né? Que você tem que adorar, que você tem que respeitar, que você tem que, né? Que se curvar a ele ou viver pedindo as coisas, ou aquele Deus que você vai colocar as suas coisas nas mãos dele. Então eu não consigo ver um Deus com mãos que receba as coisas que você quer oferecer a ele ou dar a ele. Mas eu acho que o meu Deus, eu vou resumir um pouquinho essa minha mudança de mentalidade do Deus tradicional que eu tinha, como vindo da Igreja Católica, e eu participei de muitas denominações religiosas para encontrar meu Deus. Na busca desse Deus, eu fui em muitas denominações. E quando eu entro nesse curso de teologia, eu entro com essa visão de Deus, né? Esse Deus antropomórfico. E eu passo por um processo dentro do curso de redescobrir Deus. Eu tinha que desconstruir uma mentalidade, uma ideia de Deus e construir uma outra ideia de Deus. E eu fiquei 1 ano sem Deus. O meu primeiro ano do curso, eu fiquei sem Deus. Eu dizia, mas eu vou rezar para quem? Como assim? Como é que Deus tá em mim? Então, se eu tá aqui, eu vou pedir para mim? Eu vou, sabe? Então, eu tive uma dificuldade muito grande de entender aquele Deus que estavam nos mostrando na faculdade. Fiquei 1 ano. Mas um dia, você tem um estalo, assim, alguma coisa você lê, alguma coisa você compreende, e isso começou quando eu comecei quando a gente começou com o Sintaxe dos Processos Morais, do professor... Maravilhoso. O Sérgio Graça, né? O professor Graça. César Graça. E quando a gente começou a estudar aquele processo todo de descoberta do Evangelho, né? De posicionamento do Evangelho, é que eu começo a construir essa mentalidade de Deus. Porque Deus, para mim, ele não está governando a nossa vida. Ele não te protege, me protege. Ele nos criou, ele está criando o tempo todo. O trabalho dele é nos criar, criar o espírito do homem, né? Então, ele nos criou os mundos e botou nos mundos todas as condições de sermos felizes. Soltou assim a pombinha e disse, vai e seja feliz. E você, sendo feliz, você me expressa. Então, eu expresso Deus em todas as minhas atitudes. Né? Quando eu protejo uma vida, quando eu escrevo um livro. Inspirador para tantas pessoas. Exatamente. Então, essa é a ação de Deus. As pessoas ficam tentando buscar Deus fora delas, né? Achando que Ele vai resolver os seus problemas. Mas Ele, quem? Ele. Nós que temos que administrar, né? Exatamente. Então, nós fazemos as nossas escolhas e vamos sofrer as consequências delas. E foi aí que eu entendi, tá, que eu tendo esse Deus em mim, esse Deus que emana de mim, ele transcende todas as coisas e ele emana de mim. Ele está entre, através e além de todas as coisas. E quando eu entendo esse Deus, eu consigo perceber que eu sou Deus em ação. Que toda a minha atitude está expressando Deus. Seja ela boa ou ruim. Ou ruim. Eu fui evangelizadora de jovens e adolescentes, tá? E eu levava uma faca para a sala de aula e eu perguntava assim, essa faca aqui, tem Deus nessa faca? Todo mundo dizia assim, não, isso é uma arma, isso não. Eu digo, como não? Você pode usar ela como uma arma para tirar uma vida ou para
cortar uma maçã e dividir com alguém? Uhum. Né? Ou para preparar o seu alimento? Tudo vai depender da ação Da da ação, pessoa com aquele objeto. exatamente. O que você quer fazer com o seu Deus? Você quer distribuir amor? Você quer compartilhar o seu conhecimento? Você quer melhorar a vida das pessoas? Ou você quer cometer um crime com esse seu Deus? E o mais importante de tudo que eu entendo nesse Deus é que não importa o que você faça. Não importa se você fez o bem ou se você fez o mal, porque para mim bem e mal é relativo, né? Mas não importa o que você fez. O Deus é o mesmo, para mim e para você. E ele te entende, ele entende o teu tempo, entende o teu momento, não te castiga, não vai te proteger, também nem a mim. Por que ele protegeria você que pede, o que ora, e não protegeria a mim? Se somos todos de um mesmo, saímos de um mesmo núcleo, né? Que é esse Deus, que somos essa centelha divina individualizada, né? Uma partícula divina individualizada. Então, eu acho que é isso, é esse Deus. E isso traz felicidade, porque quando você vai agir, você sabe que esse Deus está em você, que é uma ação divina. E aí você planeja melhor as suas ações, você planeja melhor as suas escolhas, você planeja melhor as suas relações, como é que você vai se relacionar com as pessoas, e você se torna uma pessoa melhor. E é natural isso, né? Vai fluindo naturalmente, porque como você falou, além de planejar, você vai planejar tudo que você vai fazer. Mesmo agora, aqui um podcast, eu vou planejar o que eu vou perguntar, o que a gente vai conversar. E a vida é assim, você vai planejar, só que você tem que ver o desdobramento da tua ação. Como você falou, às vezes tem coisas boas e coisas ruins, mas depende do que você faz. Você tem que pensar assim, eu vou agir dessa maneira agora, o que vai ocasionar para outras pessoas? Exatamente. Às vezes até para mim. Então, assim, esse entendimento, quando você chega no entendimento que você responde pelo que você está fazendo, é muito diferente. Então, a vivência é muito diferente e a vida da gente se torna diferente. Com certeza. Quando eu comecei a entender isso, Vanessa, depois de passar por tudo que eu passei, né? Porque você leu aí a minha história, as cirurgias mal acabadas, mal resolvidas, o sofrimento, fibromialgia e toda essa coisa. E aí eu entro nesse curso, né, com 55, eu completo o curso com 55 anos, depois de passar por toda essa coisa arada, esse sofrimento todo. E eu descubro que Deus não tinha nada a ver com aquilo tudo. Foram escolhas, né? E as escolhas têm consequências. E as escolhas foram suas, né? Não de outra. Exatamente. Deus, digamos. Alguns momentos você sofre. E por pensar nisso, que é importante se pensar nesse Deus, porque em alguns momentos você sofre as consequências de uma escolha de outra pessoa. Sim. No caso da minha cirurgia, por exemplo. Foi uma escolha que o médico fez de uma maneira errada. Equivocada. E que gerou o que gerou. Sim. Então, esses são os momentos em que nós estamos com o nosso livre-arbítrio nas mãos de uma terceira pessoa. Porque o livre-arbítrio não é uma coisa ampla, total, né? Não. Nosso livre-arbítrio tem momentos em que nós não temos esse poder e essa coisa nas nossas mãos. No caso de uma mesa de cirurgia, por exemplo. Você optou, você escolheu por fazer a cirurgia. Mas quem está fazendo a operação não é você. Naquele momento, você está anestesiada e o seu livre-arbítrio está na mão de uma outra pessoa. Quando você embarca num avião, você decidiu fazer uma viagem. Espera que essa viagem seja uma coisa agradável, né? Mas a hora que você embarcou no avião e o avião decolou, o seu livre-arbítrio já não está mais nas suas mãos. Tem uma pessoa que pode pousar tranquilamente o avião e chegar no seu destino, ou, de repente, com uma pane ou alguma coisa, ele vai ter que tomar uma decisão que pode te salvar ou te matar. Exatamente. Então, o livre-arbítrio é uma coisa bastante relativa, né? De dizer que você está o tempo todo com o controle da sua vida nas mãos. Como a gente vive a gente é uma unidade na humanidade, né? Sim. E essa unidade, ela está ligada, nós estamos numa rede de conexão. Então, isso faz com que a gente fique, às vezes, nas mãos de uma outra pessoa. E como é que você quer fazer isso?
Com alegria, com ranzinzice, ou com mau humor, ou Vai fazer. de um jeito ou de outro, a coisa vai acontecer. O interessante você falando, a gente não se pega muito pensando nisso. Geralmente, quando conversa-se sobre livre-arbítrio, eu penso, mas eu decidi fazer tal coisa. Ok, você decidiu. Mas, e aquela ação é tua mesmo 100%, como você falou, né? Dependendo do que você vai fazer ali. Ou dependendo também a outra pergunta. Você vai fazer, mas aquilo vai ocasionar alguma coisa de ruim para você ou para outro. Exatamente. Então, aí você tem que começar a... Eu sou muito de fazer isso. Ver os prós e os contras. Eu vou fazer? Eu preciso fazer ou não preciso fazer? Ou vai ser só para mim? Ou vai ocasionar o que em volta? Porque, assim, quando a gente tem essa consciência, que você falou, você tem a responsabilidade e você vai fazer 100%, é a tua decisão, ok. Agora, quando você já está na mão de outra pessoa, aí é complicado. Ou a outra pessoa está nas suas mãos. É, exatamente. Aí então, a responsabilidade é muito maior. Né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente está nas mãos de alguém. E, às vezes, alguém aí, tá como é que faz, né? É. Aí você tem duas coisas que tem que botar na balança aí. Que é a responsabilidade e a honestidade. Você tem que ser honesto, não só com a outra pessoa, mas com você mesmo, com os seus sentimentos. O que aconteceu comigo naquela cirurgia? A médica, ela não foi responsável com ela não foi honesta com ela. Porque se ela tivesse sido honesta com ela tinha entendido que ela não estava num bom momento da vida dela. Para ela poder fazer. E que ela deveria ter adiado essa cirurgia ou passado para um colega fazer. Eu não estou em condições de fazer. Sim. Ela teria sido responsável com ela, comigo, honesta com ela e comigo. E não acarretaria uma coisa para você. Que quase me tirou a vida, né? Exatamente. Então, assim, o desdobramento da ação que ela teve, eu lembro, quando eu atendia, eu sou massoterapeuta, eu atendia, o dia que eu não estava legal, eu já avisava a pessoa, você vai fazer lá o tratamento comigo, ok, o dia que eu não estiver bem, eu desmarco, porque eu não vou te atender se eu não estiver bem. Exatamente. Então, o que você falou, você tem que ser honesto com você, eu não estou num bom dia, mesma coisa hoje, se me desse algum problema, eu não estivesse bem, não adiantava eu vir aqui para querer conversar com você, para a gente ter um diálogo, uma conversa legal, eu não estaria bem. Exatamente. Então, assim, essa parte, quando a gente entende tudo isso, fica tudo mais fácil e as coisas fluem melhor. E agora eu vou querer falar com você, que tem alguns tópicos aqui que depois eu quero falar com você, mas é que é interessante, mas demais sobre o livro. Falar um pouquinho da teologia, que o curso não tem mais, né? Quem fez. Infelizmente, porque assim, é um curso que abre a mente da gente para tantas coisas que de repente a gente não via. Né? Cada um tem o seu momento e cada um que esteve fazendo o curso, que fez o curso com a gente, o curso de Teologia Espírita. Então, assim, com uma grade curricular maravilhosa, né? Eu lembro até hoje, eu adorei estudar muito cosmologia e física quântica, fora todas as outras coisas, enfim, mas esses eu era apaixonada. Então, assim, que você falou ali, realmente foi uma mudança, a virada de chave tua foi nesse curso, que você já comentou um pouco, né? Que a gente desconstrói Deus e reconstrói de todas as outras religiões anteriores que a gente vem, e não falando só do espiritismo, não. A gente desconstrói totalmente, porque você vai começar a entender isso que você falou, é um Deus imanente. Ele está em todos nós. Exatamente. Ele não está só nela, só em mim, é em todo mundo. Então, todo mundo tem uma centelha divina. O que esse curso, fora que você falou ali já, né, de Deus, o que esse curso te trouxe no teu âmbito total, assim, como pessoa, digamos assim. Você hoje, né, uma vez eu brinquei e comentei com uma pessoa, eu também. Para mim, na minha vida, é o curso antes, e Vanessa antes e Vanessa depois, num entendimento muito maior, né, de todas as coisas da vida. Como que é para você, assim, a tua virada? Não é antes de Cristo, depois de Cristo, mas é o antes do curso, depois do curso. O meu também. É a CDC. Esse curso, para mim, eu digo sempre foi a minha virada de chave e foi o ponto-chave da minha vida foi quando eu me abro para ser feliz. E porque o que a maioria das pessoas buscam, né? Buscam a felicidade na outra pessoa, em alguma coisa, ou num momento, ou numa viagem. Eu descubro que a felicidade sou eu. A felicidade está em mim.
Se eu quiser ser feliz, basta que eu me abra para isso. E esse curso me ensinou que você consegue ser feliz mesmo passando por dificuldades. Tá? Por quê? Por que que eu chego a essa conclusão? Porque quando eu começo a descortinar um outro universo dentro desse curso, porque eu vinha do espiritismo tradicional, aquele espiritismo tradicional. E eu era evangelizadora da infância, da juventude, eu tinha grupos de estudos, eu trabalhava numa casa, eu era engajada numa casa espírita. E, de repente, lá um belo dia, o patrono dessa casa espírita, era o Dr. Leocádio José Correia. E ele atendia as pessoas, né, de alguns dias da semana que ele atendia. Um dia ele me chamou e disse para mim assim, olha, tem um curso... Que lindo. Muito especial, que está acontecendo aqui em Curitiba, numa instituição ligada ao meu nome, ele disse. Eu quero que você procure esse curso e que você vá fazer esse curso. Você foi intimada para fazer, praticamente. Quero que você vá fazer esse curso. E convide outras pessoas aqui da casa, né? Veja se você consegue que alguém mais faça esse curso com você. Porque todo o conhecimento que você vai adquirir nesse curso vai ser muito importante aqui para a nossa casa. Nossa, que legal. Aí eu fui procurar o tal do curso. Aí, como ele falou que era uma instituição ligada ao nome dele, a primeira coisa que eu fui procurar, Dr. Leocádio José Correia. E foi a primeira coisa que me apareceu, foi o curso da faculdade Dr. Leocádio José Correia. Aí eu fui, me matriculei no curso e comecei sem muita expectativa. Convidei algumas pessoas, alguns trabalhadores da casa, ninguém aceitou fazer comigo o curso. E, inclusive, ele fez um alerta, ele disse assim, você vai ver, nesse convite que você vai fazer às pessoas, você vai ver quem é que realmente está engajado no conhecimento. E acabou que só eu fui para a faculdade. E quando eu entro nesse curso, eu entro com aquele espiritismo fechado. Que você acha que conheceu também, esse espiritismo fechadinho, né? Quadradinho na caixinha. E que não permitia que você tirasse, assim, a cabeça da caixinha, porque a ceifadora estava lá fazendo assim, né? Você tira a cabeça da caixinha, você perde a cabeça. Então, quando eu entro nesse universo desse espiritismo científico e filosófico, nossa, que delícia, saio do religioso e entro no espiritismo científico e filosófico. E a mente faz assim, estar assim, ela faz assim, e você amplia tudo isso. O que acontece no ser humano? Uma transformação absurda. Absurda. Por isso que esse meu primeiro ano de faculdade foi uma guerra, uma luta comigo mesma. Porque você vinha de uma coisa fechada para uma coisa que tem a ciência e a filosofia junto. Aí você diz, espera aí, mas não é assim? Sempre foi assim. Não. Não é mais. E nesse curso me permitiram usar um dos meus... eu vou dizer que é poder, porque é poder. Pensar é poder. E eu começo a descobrir que eu era capaz de pensar por mim mesma e que eu podia ter assim, o pensamento crítico. Que é maravilhoso. Que eu podia criticar algumas coisas, que eu podia duvidar de algumas coisas e não aceitar tudo assim dentro da caixinha fechada. Né? Porque você sabe como é que é o espiritismo tradicional, aquele fechadão lá. Você não pode... Nada. Não pode nada. Você não pode falar certas coisas porque você está duvidando, porque você tem que acreditar piamente no que os médiuns famosos dizem, e eu sempre fui da dúvida, eu saí das outras denominações religiosas por causa disso. Eu sempre fui questionadora também. Fui questionar. E daí, tipo, você arruma, por que fica perguntando, por que você acha que vai ser diferente? E assim, quando eu tinha certas dúvidas que não sabiam me responder, o que diziam? São os mistérios da fé. Ou você acredita ou você cai fora. Né? Nas outras E quando... Aí você tem medo de perguntar. Você passa a ter medo de perguntar, você passa a ter medo de duvidar. E na faculdade eu descobri que eu podia pensar por mim mesma, tanto que o slogan da faculdade qual é?
Aprender a pensar e nunca deixar que te digam o que pensar. Uhum. E foi lá que eu aprendi a pensar. E aí, quando você começa a pensar o espiritismo, meu Deus, o que é aquele conhecimento? Eu digo que o espiritismo, assim, ele é uma filosofia impecável para a vida de qualquer pessoa. Ele te coloca numa condição, assim, de resolver as suas próprias questões sem depender de ninguém. E sem colocar em alguém, tipo, não, isso aconteceu por causa de tal coisa. Exatamente. Não, aconteceu isso é o verdadeiro espiritismo, né? Sim. Porque o que você prega aí é porque se você está passando hoje, é porque você fez alguém passar lá e você vai ter que pagar aqui o que você faz lá. Isso, para mim, é uma balela e das grandes, E assim, a gente conseguindo pensar, você tendo um pensamento crítico, como você falou, dentro de todas as coisas que a gente estudou na faculdade, ou estuda na vida, ou sofre na vida, enfim, eu digo sofrimento assim, no que a gente passa por algumas coisas, que não entra tanto como sofrimento para mim, são coisas que a gente passa, supera e vai para frente. Exatamente. Então, assim, ter esse pensamento crítico, não é todo mundo que entende. E você chegar e questionar, como você questionava, eu sempre questionei também, porque eu passei em diversas religiões aí. Então, assim, você questiona e realmente te diz, não, é assim, ponto. E lá a gente aprendeu. Você tem que raciocinar, você tem que entender o porquê. Não é simplesmente, sempre foi assim, vai ter que ser assim. Porque todo o curso que a gente fez, ele foi muito baseado, né, nas obras do Kardec, né? Uhum. E o que o Kardec diz? O Kardec é do raciocínio lógico, né? É pedagogo? O professor César Graça, ele fez no livro, nesse Sintaxe dos Processos Morais, ele fez uma dedicatória para mim. E essa dedicatória ficou marcada. Ele coloca meu nome, né? E ele embaixo ele escreve: Kardec era o professor da lógica. Uhum. Então, para ele, tudo tinha que ter lógica. Né? E para mim também. Para mim também. As coisas têm que ter lógica para mim. Se não tiver lógica... E sabe como é que eu busco essa lógica, né? Porque você fala, né, como é que foi essa coisa, né, do antes do curso, depois do curso. Em quem eu me transformei? Eu consegui deixar a minha capacidade lógica fluir, a minha capacidade de pensar fluir e a minha capacidade porque tem uma diferença entre pensar e raciocinar, né? E a minha capacidade do raciocínio crítico também fluir. Só que não é só um raciocínio crítico que você vai ser criticando tudo porque você não concorda. Não. O meu raciocínio crítico que eu aprendi nesse curso eu leio alguma coisa ou alguém me diz alguma coisa que eu não concordo. No momento eu fico naquela. Tudo bem, é como você vê, ou como o escritor viu, né? O que eu faço? Eu vou pesquisar. Eu vou estudar aquilo. Eu me aprofundo naquilo para ver por que eu duvidei, por que para mim não tem lógica. Porque você precisa entender. Entender aquilo. E eu comecei nesse processo. Até hoje eu faço isso. Qualquer coisa que eu recebo, eu vou primeiro testar a veracidade. Eu não saio por aí passando coisa para as pessoas e compartilhando sem antes testar a veracidade. Isso é Deus em mim. O que eu estou passando para as pessoas? E com isso, eu fui me construindo. Porque eu me desconstruí lá e venho me construindo novamente. Eu venho e reconstruo, né? E eu fui me construindo como ser humano. E eu fui descobrindo que se tem uma coisa que te dá vida, que te leva a ser feliz, é o conhecimento. Mas o conhecimento embasado. O conhecimento lógico. Porque você aprendeu a pensar. Porque é difícil. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito amada e eu olhei e disse assim, nossa, como as pessoas estão com a mentalidade construída, com a mentalidade de solo criado. Elas repetem aquilo que ouvem de outras pessoas. E isso está constituindo as pessoas. Elas estão se transformando naquilo. Porque elas falam as coisas, e você olha, elas falam coisas que outras pessoas disseram, como se fosse coisa delas.
E não passaram um pingo pelo crivo do próprio Não. pensamento. É só uma repetição de uma coisa que não entendem, não compreendem e não vão atrás para querer saber. Exatamente. E daí vira aquela coisa... O fulano disse, então deve ser... O pastor disse, Aham. deve ser verdade. O Papa disse, deve ser verdade. Né? O governante disse, é verdade. Mas não é assim. Você tem que construir as suas próprias verdades. E como é que você constrói essas verdades? Através do conhecimento. Porque de informação, o mundo está cheio. Tá. Agora, você transformar essa informação em conhecimento é um processo longo. E as pessoas têm preguiça de fazer isso. Né? E aí eu entro nesse meu novo livro, que é onde eu venho trazendo alguns conceitos diferenciados do espiritismo tradicional. Porque tem ideias muito limitantes dentro do espiritismo tradicional. Essa coisa do resgate, culpa, pecado, que você vai para um umbral, que o... Sabe? Isso para mim é limitante demais. Isso é muito religioso. E se o tripé é ciência, filosofia e religião, ele não é uma coisa só. É como você falou, se você não tem uma comprovação... Não. E as pessoas não questionam. Não. Quem ousa questionar Chico Xavier? Quem ousa questionar André Luiz? E, se você analisar, André Luiz, ele não passa pelo critério da universalidade do ensino dos espíritos superiores que Kardec criou. Uhum. Ele não passa. Porque é um único espírito descrevendo tudo isso. E quando eu vou buscar, eu digo, eu quero saber se existe mesmo umbral, plano espiritual. Sabe onde é que eu vou? No Kardec, Céu e Inferno. Tem mais de 200 depoimentos de espíritos de diversas categorias lá, os sofredores, os felizes, nenhum deles fala em colônia espiritual. Nenhum deles fala em umbral. Será que um assunto tão importante, não estaria ali, né? Um espírito dando o seu depoimento após a morte, como é que foi o desencarne, como é que foi o lado de lá, e nenhum deles fala sobre isso dentro do Kardec. Já o Kardec refuta totalmente lugares circunscritos. Uhum. Então, isso a gente estudou na faculdade. A gente tinha cadeira lá, né? O Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos. Todos. Livro dos Médios. Livro dos Médios. Tinha aula com o Espírito. Uhum. Né? E você não parar para pensar nas coisas, né? É necessário, gente. Pensar pela própria cabeça é um dom divino. E é aquela coisa, todo mundo pode. Só que assim, o trabalho que dá para você até chegar num ponto e você realmente pensar nas coisas, você desconstruir coisas, construir, você ter um raciocínio crítico, é muito difícil, porque assim, dá trabalho. Você tem que estar disposto a estudar, pesquisar. Como eu te falei antes, entrei no grupo de pesquisa agora lá também na faculdade. Então, assim, você tem que mergulhar naquilo e você vai atrás de um monte de pessoas, de pensadores, de escritores que já fizeram aquilo, para você tentar, né, achar a tua verdade ali, mas você vê realmente o que já escreveram e se aquilo tem lógica. Porque às vezes tem coisas que não... eu acho incrível porque tem casas espíritas que tem grupos de estudos da obra de André Luiz. Grupos de estudo. Não sabia. Eu acho legal você estudar alguma coisa, mas no sentido crítico. Você estuda André Luiz junto com Kardec. Os livros têm que estar todos na mesma mesa. Vamos ver o que diz aqui, vamos ver o que Kardec diz aqui. Vamos ver o que isso aqui está dizendo, vamos comprovar lá. Isso é válido pra caramba. Agora, você estudar um livro, um romance, como se fosse uma verdade absoluta, para incutir em você ideias... E imputar essas ideias ao espiritismo ou à doutrina dos espíritos, eu acho isso perigosíssimo. Porque você cria uma mentalidade tão fechada que tem muita gente que estuda os romances e nunca estudou Kardec. E Kardec era pedagogo. Ele foi estudar, foi entender, foi ver para compreender
Como que funcionava tudo? Tá? E o critério de universalidade dos ensinos dos espíritos superiores. Como é que fica esse critério que ele desenvolveu? Então, é muito importante essa coisa do aprender a pensar. E é isso, tá? que eu venho tentando, que eu vou tentar mostrar no meu livro, que é coisas que as pessoas precisam deixar de acreditar no solo criado, naquilo que está pronto. Só que mostrou para você aquilo, então é assim, é como dizer, né, que você está sofrendo hoje, é porque você fez alguém sofrer lá atrás. Isso é resgate, é determinismo. Você vem com isso determinado. Você tem que sofrer isso aqui porque você fez alguém sofrer lá atrás. É a mesma coisa que dizer assim, você foi assassino na outra vida. Você vai morrer assassinado. Você tem que vir morrer assassinado. Então, que Deus é esse que vai criar você para morrer assassinado? Ele vai ter que criar um assassino, não vai? Daí vai criar outro porque daí você vai fazer de novo. Isso vira um círculo, né? Que não acaba nunca. Não vai acabar nunca. Você vai ter que estar sempre criando o que vai sofrer e o algoz. E quando é que... Não acaba nunca. Quando é que isso vai acabar? Não acaba nunca. Então, já se sabe, né? Que essa coisa de culpa, de pecado, de resgate, tudo foi incluído na Gênese e no Céu e Inferno depois da morte do Kardec, né? Houve uma adulteração desses dois livros e onde essas duas... Isso também estou pesquisando, eu já li um monte sobre isso. Estou indo atrás, estou com um monte de livro lá em casa. Eu imagino, as pilhas. É, as pilhas. E então você vê que tem lógica, sabe? Se a própria Bíblia foi adulterada... Qualquer outro livro pode. Qualquer outro livro pode. Né? E é a mesma coisa que eu dizer para você assim, ó, meu livro é verdade absoluta. Esse aqui é verdade absoluta porque é a minha história. Sim. Mulheres que Transformam é a minha história e a história de mais 30 mulheres que contam a própria história. As histórias são fantásticas. Mas agora, o livro que eu vou lançar agora, O Espiritando no Século XXI, ele não é um livro de imposição de nada, são perspectivas minhas. Sim. E eu venho trazendo alguns contextos, algumas palavras que são usadas, que eram usadas na nossa faculdade, né, que é a transdisciplinaridade, o terceiro incluído, polissistema espiritual e polissistema material. Eu falo um pouquinho sobre espiritualidade, porque as pessoas usam essa palavra de uma forma muito errada, né? Espiritualidade não é plural de espíritos, não é a coletividade de espíritos, e as pessoas chamam espiritualidade os espíritos, né? Existe o polissistema espiritual, que é esse mundo dos espíritos. Mas a espiritualidade é inerente ao ser humano, é uma coisa nossa. Né? É o fato de sermos espíritos e expressarmos essa espiritualidade. Então, é um termo também que eu coloco ele no lugar, no livro. Né? Que a espiritualidade é uma coisa que eu acho assim, que é a minha espiritualidade. Sou eu o espírito me expressando. E ela transcende tudo, né? Transcende não é uma coisa tudo, só. não é o coletivo de espírito. Que a maioria das pessoas usa espiritualidade como coletivo de espírito. E, então, alguns termos que eu venho recolocando, né? Eu mostro também a minha visão sobre o certo e errado e essas coisas que estão sendo colocadas aí, essa coisa de, você tem que... perdoa e esquece. Né? A pessoa cometeu um crime com você, te roubou e tal. Mas como eu sou cristão, eu tenho que perdoar. Deixa pra lá. E como que esquece? Tá tudo no inconsciente? Depois você não denuncia, você não busca justiça, essa coisa é muito simples de dizer perdoa e esquece. Não é assim, né? Então, perdoar é ótimo, perdoar deve-se perdoar mesmo, mas tem que ser cobrado a responsabilidade e a justiça da pessoa que cometeu o crime ou que fez a coisa errada. E o espírita tem muito isso, né? Se você está passando por isso, é porque você fez outro passar. Porque isso aí você fez na outra vida. Mas que se dane, tem outros jeitos de você resgatar, de você se melhorar, de você se transformar. Não precisa ser passando pela mesma coisa. Não. Outra coisa senão que eu vira falo... uma repetição, e se daí você faz de novo, Exato. e aquilo vai repetindo. Outra coisa que eu falo no meu livro também é sobre esse negócio de desencarne coletivo.
juntou todo mundo dentro do avião e derrubou o avião para as pessoas tinham que morrer todo mundo junto no mesmo horário. Olha o absurdo disso. Juntou todo mundo na boate quis lá, botaram fogo para todo mundo morrer queimado, porque eram tudo... Aí essa, se você for ver, fala do livre-arbítrio que a gente falou aquela hora. Foi o livre-arbítrio de quem? Das situações lá, enfim, que a gente viu. Liberaram para funcionar? Liberaram. Mas não podia. Exatamente. Então, tem alguém que fez, que liberou. Teve alguém que resolveu queimar o negócio lá. Então, assim, não é você que escolheu estar lá e o negócio explodiu. Não, você foi juntado lá, né? Juntaram todo mundo lá naquele lugar e botou fogo e todo mundo morreu queimado, que tinha que morrer todo mundo na mesma hora. Que Deus é esse? Que vai botar todo mundo junto no mesmo lugar e vai botar fogo, vai derrubar um avião. Porque todo mundo tem que morrer junto naquela mesma hora ali. O que eu acho que quando a gente entra no planeta, existem as contingências de onde a gente está. Tem contingências no nosso planeta. E as contingências, nós estamos nelas. Todos os dias. Todos os dias. Né? E aí aconteceu aquilo porque teve um pane no avião, alguém, de repente, não fez uma revisão adequada no funcionamento do avião, o avião sofreu algum dano. Então, não é todo mundo foi... é uma ideia que, na realidade, para mim, não passa pela minha lógica, né? Você ter que juntar um monte de gente para morrer todo mundo junto. E daí, depois que a gente estuda lógica na faculdade, a gente fica muito na lógica. Não, é muito na lógica. Se fica... Não, mas isso assim, não dá. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Se você analisar, não faz sentido. E tem muita adulteração, né? Que acaba conduzindo o teu pensamento, né? Porque as pessoas têm a mania de dizer assim, mas isso aí tá lá no Kardec. Mas foi ele que pôs? Já se perguntou? Tá lá no Kardec por quê? Você tem que ver se tem lógica, senão vai dizer não. Leia as outras coisas que o Kardec fala sobre aquilo, vai para a Revista Espírita, vai para Leon Denis, Ernesto Posano, Camille Flammarion, vai ler coisas que realmente os continuadores do Kardec, né? Que foi Leon Denis, um deles, o outro foi o Camille Flammarion, que era um jovem, né? Gabriel Delane sentou no colo do Kardec. E todo mundo era estudioso, não era uma coisa assim, não, eu falei e vai ser assim. Não, o Gabriel Delane cresceu com Kardec. Ele tinha 9 anos quando conheceu o Kardec, que era o pai dele que trabalhava com o Kardec. Então, esses têm que ser estudados. Mas quantas pessoas dentro do Espiritismo têm essas obras nas suas prateleiras, nas suas estantes? Eu tenho. Eu tenho também. Sim. Não, a gente estudou e realmente tem toda uma sequência. E tudo que eu leio, né? Fora quando são casos verídicos, assim, logicamente, né? Ninguém duvida, porque é uma história da pessoa. A pessoa põe a vida ali para outros se inspirar, enfim. Mas tudo você tem que ver. Por que está escrito isso? Mas aqui é assim, aqui não é. Sabe, esse raciocínio, quando a gente começa a ter, é muito absurdo, assim. A gente não consegue mais escutar, às vezes, até uma notícia e falar, foi assim. Não dá. Não. A gente não consegue. O teu pensamento crítico já te leva para um movimento, né? Que diz assim, nossa, peraí, vamos parar para pensar. E você começa a analisar os dois lados da história, né? Porque eu digo que uma história, ela tem 3 lados. O seu, o meu e a verdade. Né? Então, assim, se a minha mãe for contar a minha história, vai ser outra visão. Ela vai contar a minha história diferente. Porque tem muitos desses momentos que ela não estava comigo. Porque o que eu me lembro da minha mãe? Eu me lembro da minha mãe sempre grávida ou amamentando. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 10. Acho que eu sou a terceira dos 10. Então, assim, eu sou uma das irmãs mais velhas. Então, assim, se a pessoa... eu estava trabalhando com o meu pai, fora de casa. Então, essa história, ela não conhece. Depois eu me casei e fui viver minha vida. Né? Então, se ela contar a minha história, com certeza ela vai contar uma história totalmente diferente da minha. Então, existe sempre, em tudo, existem os dois lados. Que as pessoas não param para pensar. Aceito um lado, beleza, tá bom. E você vê, às vezes tem pessoas na nossa família, né, que tomam partido
de um dos irmãos, ou toma partido de pai, ou toma partido de mãe, porque acha que ele que está certo e que o outro está errado. E como você falou, cada um, digamos assim, pode ser 10 irmãos, vocês lá. Cada irmão tem uma vivência, uma experiência, um entendimento, uma coisa. Você pode ter uma visão de um irmão teu que mora longe, você tem de um jeito. A outra pessoa que convive mais próximo é outra. Exatamente. E é a mesma coisa a minha história, né? Nós somos 10 irmãos. Se você pedir para as minhas irmãs mais novas contarem a minha história... Nós vamos saber elas não vão, elas vão contar totalmente diferente. Elas vão contar o que elas lembram de mim. Se eu pegar a minha irmã mais velha, ela vai contar a versão dela, da minha história. Então, só quem consegue contar a história da própria pessoa é ela mesma. Olha que legal. Vou ler alguns comentários aqui. O pessoal da família, lógico, está todo ali assistindo, né? Aqui, ó, a Jéssica colocou aqui, acompanhando ao vivo, desejando muito sucesso no lançamento do seu novo livro, Te Amo, Mãe. Luana, muito bom, pensamento crítico e libertador, questionar e não só aceitar tudo que vem. E tem um outro aqui de Silvana. Também sempre pensei no propósito disso de resgate coletivo, mesmo porque muitos inocentes padeceriam também. Então, assim, tem outras pessoas assistindo também, deram boa tarde ali. Obrigado por todo mundo que está assistindo. Obrigada por estar assistindo. Viu? Então, assim, é interessante porque, como você falou desde o início, a gente teve uma virada de chave, de uma forma, tem outras pessoas que vai ser de outra, né? Cada um tem o seu momento, mas... Principalmente, o pensamento crítico, a gente poder saber que a gente tem o conhecimento e você pode pensar e você pode chegar numa lógica racional, porque inclusive Kardec falava da fé raciocinada, a gente não pode aceitar imposições sem se perguntar, porque cada um também vai ver Deus conforme vai entender, né? A gente não está falando aqui que uma é melhor que a outra, enfim, mas cada um vai ter um entendimento diferente. Sim. E cada um vai buscar diferente. Então, e nós não temos o direito de cobrar do outro que acredite nas mesmas coisas que nós acreditamos. E aquela coisa, todo mundo tem liberdade, cada um acredita da forma, entende da forma que entende, e cada um tem o seu momento. Eu digo assim, se para você essa forma de pensar está ótima, você está numa igreja, numa religião, e aquilo que te diz ali, aquilo que te coloca, o teu direcionamento ali para você está bem, para mim também está ótimo. Eu não vou ficar tentando mudar a sua mentalidade. Você vai mudar a sua mentalidade a hora que você estiver pronta. Como eu tive que encontrar um curso e mudar a minha mentalidade. Só que mudar a mentalidade e você desconstruir alguns conhecimentos e transformar esse conhecimento num outro conhecimento mais que faça mais sentido para você, dói, dá trabalho e tem consequências. Você é criticada. Quando eu tentei voltar para a casa espírita, depois do curso que eu fiz, eu tentei voltar para essa casa espírita já 2 vezes. Eu não consigo. Porque diverge, né? Não. Não, primeiro porque você ameaça. Porque você adquiriu um conhecimento que as pessoas da casa não têm. É tipo uma ameaça, né? Você chega e pronto, vai chegar com mais conhecimento do que eu, peraí. Né? Vai tirar o meu lugar. Né? Então, e a ideia não é essa. A ideia é a transdisciplinaridade, lembra disso? Você conseguir passar para os outros, juntar e construir algo maior. Exatamente, é juntar saberes. É juntar o conhecimento de todos. Analisar o conhecimento que cada um tem, se alguém tiver abertura para fazer essa análise e transformar o seu meio, transformar a mentalidade da humanidade nessa troca de saberes. Né? E isso é muito importante, muito interessante. Eu nunca consegui voltar para a casa espírita. Tentei agora, há pouco tempo atrás, para montar um grupo de juventude. Eu falei, a gente não consegue mudar os velhos, né? É difícil você mudar as pessoas mais velhas. Mais difícil. Mas já pensou você começar a criar uma mentalidade saudável nos jovens? Não, e deles saberem que eles podem pensar por eles. Eles têm o direito de duvidar. De entender. Exatamente. Tu já pensou você começar uma mentalidade nos jovens, né?
Aí eu digo, quem sabe, né, montar uma juventude vibrante e cheia de pesquisa e cheia de, né? Mas também não fui muito bem recebida, não. Sabe, você fica naquela coisa assim muito, opa, quem é? Tá chegando aí agora, como é que é? Chega atrasado e quer sentar na janelinha. Né? Foi o que a Silvana falou aqui, ó, que está nos assistindo. Aí entra a questão do superego. Como é que é? Eles estão há anos na casa espírita e não aceitam mudanças. Nem só na casa espírita, né? Em todas as entidades, sejam elas às vezes religiosas ou não, às vezes até numa multinacional, em qualquer lugar. Você chega, você foi ter um conhecimento maior e as pessoas não veem isso. Eu estava conversando com alguém hoje, não lembro sobre o que era, mas assim, não há... As pessoas acham que é competição. E na realidade você vai fazer uma cooperação. Com o entendimento e trazer o que você aprendeu para pôr para todos. Não como verdade, como você falou, mas você vai trazer um conhecimento para elaborar algo maior. E o pessoal vê muito como competição. Isso em todo e qualquer serviço, em toda qualquer instituição, as pessoas não... Chega alguém com uma coisa nova, o pessoal já fica assim. Ao invés de acolher, né? Essa pessoa que está se predispondo a fazer alguma coisa por aquela comunidade, né? Eu falo isso no meu livro também. Que legal. Acolher essa pessoa que vem com conhecimento que pode agregar alguma coisa e aproveitar isso para fazer transformação, para fazer mudança, para fazer evolução. Sim. Porque é assim que a gente evolui. E aí eu me lembro do Dr. Leocádio, quando ele disse para mim assim, aí você vai saber quem é que está engajado no conhecimento. E essa frase dele é a frase que eu uso para analisar os ambientes aonde eu vou. Eu fui, depois da faculdade, como eu não consegui voltar para a casa a minha casa-mãe, eu busquei uma outra casa e nessa casa, assim, eu fiquei 5 anos com um grupo de estudo maravilhoso. Que legal. Em trabalhos eu descobri que a obsessão, na realidade, está sendo trabalhada de forma errada no espiritismo, porque ficam tentando doutrinar espírito. Porque que adianta você ficar numa sala tentando doutrinar espírito, se você está na outra sala do lado, quem deveria estar sendo doutrinado está no boteco. Uhum. Ou está passeando por aí. Ou não está nem ligado naquilo que está acontecendo lá. Então, eu descobri. Aí a gente desestruturou todo o trabalho de desobsessão, paramos de atender espíritos. Eu quero ler o livro. Paramos de atender espíritos e eu montei uma sala dos obsidiados, uma turma dos obsidiados. Nossa, que legal. Todo mundo que vinha com um diagnóstico de obsessão, eu tinha um grupo de médiuns que ficavam concentrados lá e cuidando dessa parte espiritual. E eu tinha uma turma dos obsidiados. E eu dizia assim, eu só consigo a desobsessão se eu mudar a mentalidade das pessoas. Não adianta eu querer mudar a mentalidade de espírito. E eu dizia assim para eles, espírito cuida de espírito. Os espíritos que cuidem dos espíritos. Eu tenho que cuidar do espírito encarnado. Né? De quem está aqui do meu lado. Que não adianta eu estar tentando desobsidiar alguém aqui se ele está viajando por aí, está no boteco, está lá batendo na mulher em casa, está fazendo coisa errada. Né? Então eu trazia essas pessoas para uma sala e ali a gente trabalhava mudança de mentalidade, mudança de... Nossa, que lindo. Era um trabalho maravilhoso. Né? Então, eu consegui fazer o evangelho. Eu vejo as casas espíritas fazer evangelho hoje, fazer a explanação do evangelho. Meu Deus, me dá uma gastura. Parece que você acabou de entrar numa igreja, as pessoas mudam até o tom de voz. Você já reparou? E começam a falar, meus irmãos... Gente, o evangelho é vibrante. O evangelho é vida. O evangelho é vivo. Eu, quando fazia a palestra do evangelho, eu botava o evangelho na vida das pessoas. O evangelho é... Porque ele não é apartado, né? A gente sabe, o evangelho de Cristo está dentro da gente. Exatamente. Então, você não pode fazer assim, só chegar, ler e tá bom. Ler. Está aqui dentro da gente. Ler e acabou. Ler o evangelho, qualquer um lê em casa. Agora, as casas espíritas conseguem uma coisa que muita gente não consegue, que é levar a pessoa até lá. E a pessoa vai lá para você ler o evangelho para ela. Se ela foi até lá, ela tem que sair de lá com alguma coisa melhor.
Ela tem que sair melhor de lá. E como é que ela sai melhor de lá com luzinha apagada e neguinho falando baixinho e o neguinho dormindo na sala? Como assim? Que as pessoas dormem. Eu ficava olhando em volta, tem gente que chega a roncar. O que está aproveitando aí? Tem gente que diz assim, não, mas se dormiu, o espírito está aprendendo. Tá nada. Você tem que estar ligado, sabendo o que está acontecendo, consciente. Participando. Fé é consciente. E raciocinada. E raciocinada. Você tem que estar consciente ali. Agora você chega lá, apaga todas as luzes, e aí você fica lá sentado, um lá na frente lendo o evangelho. E dá sono mesmo. Dá sono. Se você consegue levar a pessoa até lá, a pessoa tem que sair de lá diferente. Você tem que dar alguma coisa para ela. Você tem que explicar para ela como é que ela vai aplicar aquele evangelho na vida dela. Agora você chega lá, sede misericordiosos. Ser misericordioso é só para Jesus. Eu não consigo. O que é ser misericordioso, Jesus? Vem de miserere, do latim, do grego miserere, que quer dizer se colocar no lugar do outro. Empatia, né? É isso que quer dizer ser misericordioso. E isso você pode fazer no trânsito. Toda hora. Isso você pode fazer em casa. Você pode fazer com o seu vizinho. Você pode... Não é uma coisa especial e que tem determinada hora que era você só vai ser Jesus. misericordioso. Só Jesus era misericordioso. O resto não é. Eu não consigo. Aí as pessoas veem Jesus com uma coisa assim, com um ser inatingível. Eu nunca vou chegar lá. Mas nós estamos no caminho para chegar lá. Só mostra o caminho para a pessoa. Como é que é o caminho para chegar lá? Né? Mostra o caminho para ela. É isso o nosso papel de espíritas, de teólogos. Nós temos que mostrar o caminho. E o evangelho é isso, é abrir o caminho para a pessoa. Eu falei aqui da outra vez, eu disse que Jesus é meu melhor amigo. Eu li no livro. Eu ponho ele sentado no irmão. banco do meu carro. E eu digo para ele, Jesus, senta aqui que meu papo hoje é com você. Eu preciso falar com você. A coisa tá séria, tá pesada. Você quer que eu seja seu soldado aí para melhorar um pouquinho essa humanidade? Então ajuda, facilita, né? Porque tá difícil. E eu converso com ele. E às vezes eu tenho a impressão que eu vejo ele chacoalhar a cabeça assim, dizer, meu Deus, o que eu faço com essa menina? Né? Mas é assim. Quem que segura essa mulher? Quem segura essa mulher, né? Pelo amor de Deus, mas é ele. Ele é meu amigo. É ele que me conecta com Deus. Sim. Ele que me conecta com o universo. E aí vem, você me pergunta, né? Você quer ir pro nosso lar? Eu não. Eu não quero. Se eu fique lá com o nosso lar, com o Dé Luiz, que fique lá com ele. Eu não quero ir para lugar nenhum. Não tem lugar nenhum para onde eu vá. O universo é minha casa. Eu já falei, inclusive vou repetir. Eu quero patinar nos anéis de Saturno na hora que eu sair daqui. Delícia. Eu nunca pensei nisso. Eu quero plasmar um patins nos meus pés e deslizar naqueles anéis. Sabe? Aqueles tipo patins de gelo. Com lâmina, assim, ó. Deslizar naqueles anéis de Saturno. Porque o universo é a minha casa. Agora pensa comigo, muro. Você desencarna e dá de cara com um muro. Você tem que bater lá e pedir permissão para entrar. É São Pedro? Ou para entrar ou para sair. É o céu, é o paraíso, São Pedro. Ou para entrar ou para sair tem que pedir. Você quer visitar seus familiares, você tem que pedir autorização. Para quem? Quem é que tem autoridade para te dar autorização para você fazer o que você quer como espírito? Só Deus, Jesus Cristo para cima, e aí você vai entender esse Deus. Como assim que você vai ser regras, ministro, governador? Lá também? Tudo igual. Então por que eu tenho que vir para cá? Boa pergunta. Será que as pessoas não pensam? Se eu tenho que seguir normas e regras de ministro, governador, do não sei do que, não sei, por que eu tenho que vir para o planeta Terra? Para fazer a mesma coisa? Trabalhar para ganhar dinheiro, bônus hora para comprar casinha? Faz sentido para você? Não. É aquela coisa da lógica. Depois que a gente estuda lógica na vida... Depois que a gente estuda lógica, as coisas não fazem mais sentido. Não. Esse tipo de coisa não faz mais sentido. Não. Porque não tem lógica. Se você pensar que... lê Kardec. Espírito é livre. Não tem barreiras para o espírito.
Você vai bater em muro, em portão. Fica um pouquinho complicado para eu conseguir acreditar nesse tipo de coisa. Aí passa pelo critério da universalidade, do ensino dos espíritos, não passa. Então, alô? É aquela coisa, é só pesquisar a fundo, como a gente sempre pesquisou na faculdade e a gente lia. Tem gente que fala para mim, né? Estudei direito, depois tranquei um tempo e tô trancada ainda, tô pensando em voltar. Mas assim, tem gente que fala assim, porque no direito tem que ler muito. Na teologia a gente lê o triplo do que lê no direito. Então, assim, é absurdo a pesquisa que a gente tem que fazer na faculdade, enfim. A pesquisa, toda a procura, toda a busca dentro de filosofia, ciência e religião. Mas fora, como você falou, tem uma coisa escrita lá, não, mas é assim. Tá, mas por que é assim? Quem falou? Onde foi? Então, assim, para você ir a fundo... Quem é o ser humano que está falando isso aqui? Da onde que ele tirou isso aqui? E que ele coloca tem fundamento aonde? Isso está fundamentado onde? As pessoas leem os livros e saem falando o que elas... Como se fosse verdade absoluta. Elas não param para pensar, peraí, isso aqui tem lógica? Isso faz sentido? Se fez sentido para você, ótimo, gente. Não estou falando que você tem que acreditar no que eu acredito, não. Fez sentido para você? Que ótimo, que bom. Te deixa mais feliz? Agora, se vai te causar sofrimento, vai procurar a resposta. Pelo amor de Deus. Se alguma ideia... Não fica sofrendo ali Se alguma ideia dentro do espiritismo te causa sofrimento, sai fora e vai buscar conhecimento. Como em qualquer outra, né? Como em qualquer outra. Qualquer outra religião que você siga. Se ela te causa sofrimento e causa divisão, se ela te separa das pessoas que você ama, vai procurar outra coisa. Ou vai procurar conhecimento. Porque o caminho não é esse. Então, a religião, a crença, a fé... tem que te trazer felicidade. E união, não pode... Né? União, não desunião. Se não é nesse caminho, você vai procurar outra coisa. Pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui para sofrer. Como muitos espíritas dizem. Nós estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para encontrar felicidade. Não é para vir sofrer, não, gente. E dentro de tudo que tá no livro... Quem quiser adquirir, eu falei de novo. Vou pedir o Instagram. A gente vai deixar lá depois o Instagram dela. Da história dela e de todas as outras histórias e de histórias que eu já ouvi na minha vida, enfim, de superação, é o que ela falou. A gente não está aqui para sofrer. A gente está para ser feliz, lógico. Aí vai ter gente que pensa, mas eu tô com um caso assim, aconteceu isso na minha vida. Tá, aconteceu, foi um fato naquele momento. Se você for perdurar aquele momento que aconteceu lá, né, aqui hoje, se você for perdurar aquilo para o resto da vida, você vai continuar sofrendo o resto da vida. Exatamente. Por um momento. Por um momento. Então, assim, se passou, superou, sobreviveu, enfim, fica a marca, não tem como. É igual um papel. Se amassa um papel e desamassa, ele não vai ficar lisinho de novo. Não. Vão ter os amassadinhos ali. Só que ele vai do livre-arbítrio e da escolha da gente. Eu vou continuar sofrendo pelo aquele amassadinho na folha ou eu vou dizer assim, tá amassadinho, ok, mas eu vou daqui para frente. Então, assim, esse entendimento, esse conhecimento, até a gente chegar num ponto, independente de quando vai dar a virada de chave ou não, você entender que realmente a gente veio para ser feliz. A nossa finalidade é ser feliz. A gente sofre no meio do caminho por causa de crenças erradas. As pessoas sofrem por aceitação. Por não... Elas aceitam o sofrimento porque elas acham que é só através do sofrimento que evolui. Não é, gente. Como é que você vai evoluir sofrendo? Se você está sofrendo, você está focado no quê? No seu sofrimento. Na dor. Doença. Você não ajuda ninguém. Você não sai de você em direção ao outro. Você não enxerga o seu universo, um universo de possibilidades na sua frente. Você não enxerga o que você está sofrendo. E quando você é feliz... você evolui muito mais, porque você consegue enxergar o outro, você quer aquela felicidade, aquela sensação tão boa sua para o outro, e você vai fazer com que, levar para essa pessoa, de repente, novas ideias e coisas novas para que ela também seja feliz. Aí você evolui. Você não evolui sofrendo, gente. Não. E o que eu acho bonito, assim, que eu li aqui, que você falou e falou aqui também. Não só as mulheres, ela falou de mulheres, né? Porque, lógico, é mulheres que transformam, mas transformam as vidas dos homens também. Assim, vou ler para vocês.
conselho que dou às mulheres que estão passando por dificuldade é simples, mas muito poderoso. Tudo é passageiro. O que é ruim um dia termina, assim como o bom. Então, na realidade, assim, Tudo a gente passa. tem os desafios naquele momento, só que, assim, resta a escolha. Eu vou continuar sofrendo e repetindo e falando e me queixando do que aconteceu? Ou eu vou para frente para fazer outras coisas que vão melhorar a minha vida e melhorar a dos outros? Então, assim, eu li a tua história... Se você olhar aqui, tá? Eu vou falar com vocês. Aqui tem 30 mulheres com história de superação. E quando você fala em história de superação, você fala em passado. Você já superou. As coisas que elas passaram, que nós passamos, né? Nós, as 30 mulheres desse livro, passamos. A própria frase já diz, nós já passamos. Tudo já passou. Então, tudo na vida passa. Só não passa se você ficar conectado com essa coisa Remoendo. e não deixar essa coisa embora. Liberta, livra, tira. Eu fui fazer terapia, porque para conseguir me encontrar e me resolver. Vai fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Terapia é maravilhoso para todos. Todo mundo deveria fazer terapia para falar de si, para se encontrar, para se entender, para se perceber e poder tirar essa felicidade que está aqui dentro, guardadinha, porque felicidade diz que é momentos felizes. Olha, eu tenho muitos momentos felizes. Eu sou muito feliz. Sou a pessoa mais feliz da face da Terra. E olha que eu te conheço, não é? Uns 15 anos, 16, por aí. Sempre do mesmo jeito. Não vi um dia que você não sorrisse. Então, assim, as pessoas ficam... a gente sabe, tem muitas pessoas que ficam remoendo o passado. E eu estudo muito, enfim, também, né? O inconsciente, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você ficar repetindo... Você vai ficar sofrendo porque minha história, porque eu fiz isso, porque aconteceu, porque fizeram... O teu cérebro vai achar que aquilo, beleza, tá acontecendo de novo, vai liberar hormônios de novo no teu corpo, você vai ter toda a descarga. Lá vai cortisol, vai tudo. Vai descarregar tudo no teu corpo de novo o que aconteceu lá atrás. Exatamente. E que passou. Tem gente que tem crise de ansiedade, né? Pelo que passou, sente exatamente as mesmas emoções do momento em que passou por aquilo. E isso é terrível, né? Porque você tá alimentando a coisa. Deixa pra lá. Foi ontem que aconteceu, hoje é outro dia. A gente tem que aprender a viver o hoje. Porque amanhã eu não sei se eu vou acordar, eu não sei se eu vou estar viva. Eu não sei se amanhã a gente vai ter a oportunidade de conversar de novo. Hoje. A vida hoje é o presente. Por isso que chama presente. Porque todo dia você ganha, quando você acorda, você ganha um presente. É o presente. Mais 24 horas. Que você pode fazer aquilo que você quiser desse seu dia. Você pode ficar remoendo ontem, ou você pode... Eu tenho uma frase que eu digo, né? Eu não tenho problemas. Eu tenho situações aguardando solução. Que tem gente que foca no problema e não vai nem procurar a solução. Porque eu tenho que resolver isso, eu não consegui resolver isso, como que eu resolvo isso? E fica ali, aquela rodinha do hamster, né? Isso. A pessoa fica só ali, só ali, só então, ali. eu digo que eu não tenho problema, eu tenho situações aguardando solução. E essa solução quem vai ter que dar sou eu. Se eu tenho uma situação que a solução não depende de mim, agora eu vou fazer uma cirurgia na minha mão aqui e tal, essa aqui não depende de mim. Vai depender do médico. Aí eu vou ficar, meu Deus do céu, e se der alguma coisa errada? Eu já estou sofrendo por antecipação. Não, lá depois eu administro. Se acontecer alguma coisa, eu não administrei uma cirurgia que eu quase morri? Não estou aqui, graças a Deus, viva, bem pra caramba? Sim. Então eu acho que é hoje. Curta hoje, curta seu marido hoje, curta seus filhos hoje, curta seu dia hoje, o seu livro. E muitas coisas, você falando isso, eu me lembrei. Antes eu era muito assim, era só trabalho. Porque eu comecei a trabalhar também com a mesma idade que você. Aí, assim, mentira, foi um pouquinho antes, tinha 5. Aí, assim, tinha 5 anos. Mas, assim, que foi também o que me construiu depois como empreendedora a vida inteira, né? Você poder começar o dia e você saber que tem aquele dia inteiro para viver. Você pode planejar o depois.
E o meu dia sempre assim, era trabalhar, para pagar a conta, para não sei o quê, para não sei o quê. Hoje, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho as minhas coisas. Mas se meu filho olha para mim e fala assim, mãe, vamos jogar videogame? Eu paro e vou jogar videogame com ele. Eu tenho aquele momento ali, depois eu termino o que eu tinha que fazer. Você não sabe se daqui a 5 minutos você vai poder então, jogar eu videogame. fico um pouquinho, eu curto, entendeu? Eu curto aquele Lógico. momento. E antes eu não sabia fazer isso. Eu achava que eu tinha que fazer todas as coisas. Não, espera aí que depois eu vou. Deixa da mãe terminar isso aqui, né? que aí eu vou depois. Lógico, às vezes é a uma gente coisa fez muito importante, isso, né? ou às vezes eu estou terminando o e-mail e digo, ó, já vou terminar de mandar aqui, eu já vou. Então eu faço as minhas coisas nos meus horários, porque eu tenho que me organizar, mas há um momento que diz assim, mãe, vamos no cinema? Mãe, vamos fazer tal coisa? Então, você tem que aproveitar. É lógico. Porque é o que você falou, a gente não sabe. Então, assim, sentar, tomar um café com um amigo ou fazer alguma coisa, ninguém sabe a hora que vai morrer. É, exatamente. Então, assim, e as pessoas... E daí tem outra coisa que a gente aprende muito, eu não sei... Isso a gente conversava dentro de casa. A gente conversava muito sobre a morte. E as pessoas têm medo de falar da morte. Que parece que diz, nossa, mas... Ai, não. Então, assim, você tem que saber, você tem que aproveitar todos os dias. É uma mensagem que pode ficar, né? A morte não existe, né? Também, né? A Só morte não uma existe, mudança é uma de mudança lugar. de estágio só. Mudança Você de sai daqui, estágio, vai pra lá, exatamente. acabou. Não tem morte. Então, só que as pessoas têm medo, né? De falar, ai, porque... Não. Morreu, acabou, né? Então, assim, o aproveitar cada minuto, cada tempo que você tá ali, às vezes você deixa de ver um amigo, não vou porque, né? Às vezes dá para você deixar o que você tá fazendo para um outro dia, ou, né? Dá para fazer. Só que às vezes as pessoas deixam porque, eu não vou porque não vai dar. Então, assim, exatamente. às vezes pensar um pouquinho, né? Em viver realmente o presente. E eu quero ler uma coisa que me impactou, eu gostei muito do todo o trecho, né? Vou falar mais um pouquinho do teu livro daqui a pouco. Ver. Do outro livro, né? Que esse aqui ela foi coautora, como eu falei, Mulheres que Transformam, mas ela tem um outro livro que a gente vai falar. Quando você falou aqui, ó, que você já falou ali, mas eu quero ler a frase que está no livro aqui. Quando entendemos que Deus está em nós, descobrimos que nenhum desafio é grande demais. A verdadeira transformação começa quando decidimos agir com fé e coragem e acreditamos que somos a força motriz de nossas próprias vidas. Que foi o que você falou. Tem muitas pessoas que só pedem e não vão agir. Então, você tem que levantar da cadeira e ir. Exatamente. E fazer e começar a gerar um movimento e fazer a vida, né? O movimento de transformação, o movimento de mudança da sua vida não é de Deus. Ou daí, não é de Jesus e não é de ninguém. É seu. E a pessoa pensa, porque eu preciso fazer tal coisa. Ou joga em um terceiro. Eu queria fazer tal coisa, mas minha mãe disse que não. Eu queria fazer tal coisa, meu marido falou que não vai ser legal. Então, assim, a pessoa fica com aquela mentalidade da caixinha ali. Então, assim, que não é ela que não foi fazer. O outro falou para não fazer. Mas a decisão é dela, né? A gente tem sempre que encontrar um culpado, né? Para as coisas que a gente faz errado e para as coisas que a gente não faz, nem certo e nem errado. Então, a gente tem sempre que encontrar um culpado. E o Espiritismo dá muito esse culpado para todo mundo, né? As pessoas se focaram demais nessa coisa do que se eu estou passando é porque eu estou pagando. Se eu estou, sabe? Mas eu tenho que passar por isso, porque isso aqui é meu resgate, eu tenho que resgatar. Gente, abre a lixeira, joga a palavra culpa, pecado, resgate no lixo. E não usa mais essas palavras. Você não tem nada para resgatar. Você tem que aprender. E quando você vem para cá, você já aprendeu. Você só precisa provar. Você só precisa solidificar esse aprendizado. Você teve lá a informação do lado de lá, você vem para cá para transformar em conhecimento. E quando você transforma em conhecimento, você se transforma. Porque o conhecimento muda a tua vida. Como diz o nosso professor Reginaldo, né? Que tudo é conhecimento e conhecimento é tudo. Tudo é conhecimento, então, assim, é tudo. Tudo que você consegue aprender, absorver e aquilo vai te transformar, você compreende. Eu sei porque eu estou fazendo um tratamento agora com uma parapsicóloga. Liberta. Você tem que compreender as coisas. Não adianta você falar assim, eu li e entendi. Não. Tem que ter a compreensão para haver a mudança. Exatamente. Então, assim, isso aí a gente faz com o quê? Estudando, com pensamento crítico, questionando, porque senão você não sai do lugar, você fica patinando. Por que você só fica bom em matemática se você estuda e compreende o porquê que você está fazendo aquele cálculo daquele jeito?
se você não estiver compreendendo as coisas... Você só repete. Você está não só sabe repetindo. O que está acontecendo. É papagaio, né? É tudo assim. Doutrina, os espíritas, né? Que eu não falei em doutrina espírita, porque doutrina espírita é uma coisa, espiritismo é outra. Doutrina espírita é dos espíritos. A doutrina dos espíritos, o próprio nome diz. Doutrina dos espíritos. Espiritismo é a compreensão que o homem fez da doutrina dos espíritos. Então, são duas coisas diferentes. Então, quando você começa a buscar esse conhecimento, mas no fundamento dela, não dentro do espiritismo, mas dentro da doutrina dos espíritos, e você internaliza esse conhecimento e você passa a agir dentro desse conhecimento novo. E isso te modifica, isso te transforma. Ouse duvidar. Por que não pode duvidar de médium famoso? Por que não pode duvidar de espírito? O que o Kardec fez? Foi estudar. Ele duvidou. Sim. Por isso que ele fez a codificação do jeito que ele fez. Porque ele não acreditou. Ele viu mesinha batendo lá e disse, opa, tem alguma coisa que tá mexendo aí embaixo. O que é que tá acontecendo? Ele foi pesquisar a fundo para ter a lógica da coisa. Para ele dizer, não, porque realmente ele duvidou, já pensou? Se o homem acredita em tudo que vê? Né? Então, a dúvida foi a base do espiritismo. Mas nós não podemos duvidar. E assim, me diga uma coisa. O livro, então, que esse aqui conta a história dela, tá? Já falei aqui das mulheres que transformam. Ela vai lançar um livro, tenho a honra, ela vai voltar aqui, lançar o livro dela. Espiritando no século XXI. Como que surgiu essa tua ideia do livro, assim? Fale pra gente, de trazer... Você já falou um pouquinho de mudar um pouco o pensamento, realmente, mudar algumas coisas que estavam muito na caixinha. O que você pensou quando veio essa ideia de fazer o livro? Bom, essa ideia de fazer o livro não é minha. Essa ideia foi do meu marido. As longas conversas que a gente tem, assim, na hora do jantar, que a gente, toda quarta-feira a gente tem um jantarzinho de casal, né? Ele faz um prato, a gente abre um vinho e sente, às vezes, vai até 2 horas da manhã batendo papo na cozinha. E lá um belo dia ele disse para mim assim, a gente trocando ideias, né, sobre o conhecimento, sobre as coisas, porque eu nunca parei de estudar, né? Desde que saí da faculdade eu nunca parei de estudar. E ele disse assim, nossa, você tem tanto conhecimento, né? Por que você não coloca isso num livro? Uau! Ele é o culpado. Ele é o culpado, viu? Viu só? Ele é o culpado. Eu tenho que encontrar um culpado, né? Sim. Ele é o culpado. Por que você não coloca isso tudo num livro? Eu tenho muito uma coisa assim, que eu escrevo muita coisa em vários lugares em casa. Eu tenho vários papeizinhos para tudo que é lado, caderno, livrinho, bloquinho. E eu venho e eu escrevo. Vem e eu escrevo. Eu não sei se intuitivamente ou não sei como é que isso aconteceu, que eu acabei organizando esses por tema. Essas minhas anotações, sem eu ir lá pesquisar, qual que é o tema disso aqui? Não, vinha coisa, eu ia lá, anotava lá. Eu tenho um calendário velho, aqueles calendários velhos, que eles são grandão assim, atrás, tudo escrito, e coisas desse tipo. Conheço alguém que faz isso. Qualquer papelzinho tá escrevendo. Eu estou escrevendo, Aí, quando eu comecei a reunir tudo isso, eu descobri que existia um sentido lógico nos papeizinhos que eu estava escrevendo. Era só você organizar. Assisti as palestras do Éder Puchalski, o papelzinho na mão, anotando. Assisti as palestras do Rui, anotando, da Vanilza, anotando. E isso foi criando para mim um contexto. Quando ele falou, né, por que você não coloca isso num livro, eu fui procurar esses meus alfarrábios. Nossa. E eu disse, meu Deus do céu, eu tenho um livro praticamente pronto aqui. Só organizar. Só revisar e... Só organizar. E aí eu comecei a transcrever. Que legal. Comecei a transcrever aquelas minhas anotações e transcrever. Algumas ideias vinham assim. Eu estava quase dormindo. Daqui a pouco a ideia, pum! Eu estanhava o zoião, corria, acendia a luz, escrevia. Porque no dia seguinte eu já tinha esquecido aquilo. Mas eu anotava. A frase das boas-vindas do meu livro foi uma frase que me foi intuída. Não vou falar qual é, mas você vai ver depois quando você ler o livro. Foi uma frase que foi intuída. Que legal. Então, eu acredito que esse livro,
tem muito de intuição. É muito intuitivo. E é uma perspectiva minha, né? De algumas ideias dentro do espiritismo que eu não concordo. E eu coloco. Mas, assim, é um livro muito fácil de ler, não é um livro agressivo, que eu tenho esse meu jeitão assim, mas não é um livro agressivo, é um livro de perspectiva, é um livro, eu falo do que eu penso. Eu não tento impor ideia, não tento impor nada para ninguém. Tá? É um livro que talvez você leia com a mentalidade de ver uma perspectiva nova, de algumas coisas que já estão estabelecidas dentro do próprio espiritismo. Não é um livro só para espíritas, tá? Porque é um livro que tem assim algumas ideias bem legais para você melhorar a sua forma de ver a vida, de fazer pensamento crítico, de analisar as coisas, de como fazer, né? Eu coloco algumas palavras que modificam um pouco do vocabulário, né? Como falei para você, a transdisciplinaridade, o polissistema espiritual, a espiritualidade, né? E algumas visões, né? Eu tento colocar as visões, até mesmo essa coisa da morte coletiva, do desencarne coletivo, e essas coisas assim, dentro de uma perspectiva minha, não, sem querer fazer proselitismo em cima de nada. Quem leu o meu livro, né? Porque eu tenho 3 pessoas que já leram, que o meu marido é uma delas, ele disse assim, nossa, e ele não leu todo, porque eu passei para ele só 8 capítulos, né? Digo, não vou pôr até o fim para você. E ele leu, e daí ele disse assim, quando ele virou a última página, ele disse assim, mas já acabou? Né? Cadê? Quero mais. Que bom. E aí ele disse que tem um quê de quero mais o livro. E então é isso. Então é um livro que ele vem mesmo com essa coisa. Porque eu disse assim, olha, eu adquiri um conhecimento muito valioso. E esse conhecimento não pode ficar só em mim. É aquela coisa, o que a gente pode passar, o que a gente pode colaborar, né? Com as pessoas, a gente tem que mais abrir. Eu preciso que as pessoas, pelo menos, leiam para ver o que eu penso. Porque a maioria das casas espíritas não dão abertura para você falar sobre o que você pensa, a sua perspectiva sobre o espiritismo, a sua visão de mundo a partir do momento que você começa a vivenciar o espiritismo, porque isso é vivenciar a sua fé, é vivenciar o que você crê. Porque não adianta você ficar enterrado dentro de uma casa espírita e você não mudar nada na tua vida. E você continuar sendo aquela pessoa, a mesma pessoa de 30 anos atrás. Azeda, amarga, ranzinza, não adianta. E isso cai bem aqui nessa frase que também eu gostei, porque eu li e marquei algumas coisas, mas essa aqui, ó. Saiba que a sua missão aqui na Terra só estará completa quando você estiver completamente feliz. Sabe quem me disse isso? Dr. Leocádio. Uma vez, quando eu falei com ele, ele olhou para mim e disse assim, filha, porque eu queria saber qual era a minha missão. Sabe aquela coisa que todo mundo quer saber? Todo mundo quer. Qual é a minha missão aqui na Terra? Ele disse, você não tem missão nenhuma aqui na Terra. Você não tem ser humano nenhum, vem aqui com missão nenhuma, não. A gente só fica com isso na cabeça. Qual a minha missão? Não. Você vem com objetivos pré-definidos, que você define do lado de lá e vem, com objetivos pré-definidos, que você pode ir ajustando de acordo com o que você vai vivendo e vivenciando. Você vai ajustando esses seus objetivos de acordo com as escolhas que você for fazendo, porque você é casada. Você já parou para pensar se você não tivesse escolhido esse homem como seu marido e tivesse escolhido um outro homem como seu marido, como seria a sua vida? Escolhas. Você não veio com ele determinado para você. Então, você vem com objetivos que você pode ajustar na sua trajetória de vida do jeito que você quiser. E aí ele disse, saiba, filha, que a sua missão, e fez assim com os dedinhos, só estará completa quando você estiver completamente feliz. Porque você veio aqui para ser feliz. E essa frase é dele. Lindo. Essa frase foi ele que disse para mim. Explicando essa coisa do objetivo, né? Não tem missão. Quem foi em missão para a Terra, a gente fica Jesus procurando. Cristo. Sim, a gente fica procurando, né? O que eu tenho que fazer? E você fica ali, você passa a vida e daí não faz. Aí você fica frustrado, porque você nunca encontrou a sua missão. Você não tem missão. E daí não faz também
as escolhas, às vezes, né? Para daí você ser feliz. É. Então, essa coisa de a missão, eu tenho uma missão aqui na Terra. Não, o único objetivo que você tem na Terra é ser feliz e se melhorar como ser humano. Porque só a felicidade vai se melhorar como ser humano. O sofrimento não te melhora. O sofrimento você só sofre. Então, se você não for feliz, você não evolui. Aí a pessoa se pergunta, mas por que eu sofro tanto? Porque você escolheu sofrer tanto. Porque você, tudo a gente pode mudar. Porque tudo. Você está passando por uma doença grave que não tem solução. Minha nora agora há pouco tempo atrás, teve câncer. Se você vê como é que essa menina enfrentou o câncer, eu acho que eu estava mais desesperada do que ela. Ela foi de uma força incrível, tá lá linda, maravilhosa, jogando vôlei novamente, voltando para os esportes, está curada, graças a Deus. Meu Deus do céu! Porque foi a escolha que ela fez de não aceitar como determinismo. Exatamente. E correr atrás, porque assim não é agora aconteceu porque tinha que ser. Não, eu estou sofrendo porque eu tenho que sofrer. Isso aqui é resgate. Aí você aceita, as pessoas sofrem por aceitação. Elas aceitam sofrer. É a mensagem. Não aceite sofrer. Assim como eu disse pro médico. Que o médico disse assim, não, você vai para casa, tá com 5 bolsas. Você já pode ir para casa. Aí eu digo, mas, doutor, eu vim para cá para ganhar qualidade de vida. Eu vou levar esse problema aqui para minha família? Você pode arranjar um apartamento para mim aqui dentro do hospital, porque eu só vou sair daqui o dia que eu tiver do jeito que eu entrei. E foi uma escolha tua de resolver. Porque se a outra diz, então tá bom, eu aceito. Eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso. Não, vocês me arranjaram isso. Então vocês resolvam. Vocês me puseram nessa condição. Então vocês resolvam, não vou sair daqui, não vou levar isso aqui para minha família. Nem dá. Não, mas a minha família tem que passar por isso, tem que sofrer. Oi? Né? Não, eu só saio daqui quando eu estiver do jeito que eu entrei. Não vou sair daqui antes. Fiquei 27 dias no hospital. Nunca senti tanta dor na minha vida. Mas eu digo, não vou sair daqui. Eu não aceito isso para mim. Eu não quero isso para mim. Porque você vai usar fralda pro resto da sua vida. Eu digo, eu levantei da cama, me pus de pé assim, e fiz assim, olha aqui para mim, doutor. O senhor acha que eu tenho cara de mulher que vai usar fralda com 49 anos? Não mesmo. De jeito nenhum. Eu me recusei. Então, não aceita sofrer, não. Viu? Não aceita. Ó o recado para vocês que estão assistindo. Não aceita. Busca solução. Tem que estar com problema de saúde? Procura um médico. Vai se tratar. Vai se resolver. Vai se cuidar. Eu acho que tudo é assim. É não aceitar, buscar uma solução. É que não adianta você dizer assim, não, eu não aceito. Senta aqui e diz, não aceito. Não, você tem que procurar e fazer. Exatamente. E assim, é como todas as pessoas que eu li aqui do livro, eu li a tua história, li as outras, todas... Ninguém ficou de bracinho cruzado esperando o tal do mimimi. Ninguém ficou ali, porque aconteceu, agora vai ser assim. Eu sou uma coitada. Não, né? Você tem que levantar e agir. E assim, agora eu tô ansiosa para ver o livro. Ela vai lançar o livro aqui com a gente, vai ser maravilhoso. Espiritando no século XXI, que vai trazer uma abordagem do pensamento dela, do que ela já vivenciou, do que ela estudou. Eu acredito que vai abrir a mente de muitas pessoas, independente de ser espírita ou não, porque é um livro que vai abranger algumas coisas. Então, assim, fiquei maravilhada com você aqui, com tudo que você traz, todo esse conhecimento que você tem, que você demonstrou aqui um tantinho. Então, assim, para trazer para a gente isso e para trazer o livro, que eu acredito que vai trazer uma nova visão, uma nova perspectiva de algumas coisas, para fazer as pessoas também pensarem um pouco mais e começarem a usar um pouco de lógica também, né? Não estou dizendo que não usam, mas assim, dentro não só de religião ou de outras coisas, na própria vida, acho muito importante. Então, assim, gostei muito, agradeço muito a tua presença aqui, muito bom te rever. Depois de um tempo. Com certeza, vamos marcar aquele café. Vamos marcar o café, então sempre. E assim, eu agradeço a todos que estiveram aqui. Segunda-feira que vem, às 15 horas, estamos aqui novamente para trazer mais coisas boas para vocês. Muito obrigada. Obrigada para vocês também.